Agora, a Bíblia lida e explicada com Alain Amorim. Para quem quer ouvir a Palavra de Deus de forma simples e compreensível. Olá, querido ouvinte e querida ouvinte, estamos de volta com o programa A Bíblia Lida e Explicada. Eu sou o pastor Alain Amorim. Nós continuamos o nosso estudo no Evangelho de Lucas, no capítulo 13. Hoje, estudando juntos os versículos 6 a 9. Acompanhe comigo, então, a leitura da bendita Palavra de Deus. Então Jesus proferiu a seguinte parábola. Certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha, e vindo procurar fruto nela, não achou. Pelo que disse ao viticultor: há 3 anos venho procurar fruto nesta figueira e não acho. Podes cortá-la. Para que ela ainda está ocupando inutilmente a terra? Ele, porém, respondeu: Senhor, deixa-a ainda este ano, até que eu escave ao redor dela e lhe ponha estrume. Se vier a dar fruto, bem está. Se não, mandarás cortá-la. Esta passagem está interligada com o trecho que nós estudamos no último encontro, em que Jesus falava da questão do juízo sobre aqueles que tinham morrido naqueles eventos mencionados por Jesus e especialmente sobre a necessidade de arrependimento. A grande questão que Jesus está trazendo aqui novamente é justamente o fato de que aqueles que Jesus esperava que tivessem uma reação, que tivessem, que mostrassem algum fruto como resultado da pregação de Jesus, do investimento que Jesus estava fazendo em anunciar, em proclamar a mensagem de Deus, esses não estavam trazendo fruto algum. Jesus, então, utilizando uma parábola, traz a imagem tão conhecida, especialmente por Israel, da videira, a sua vinha que ele tinha plantado. Parece até que Jesus estava fazendo uma referência direta ao capítulo 5 de Isaías, em que Deus usa a mesma ilustração da videira para falar de Israel, seu povo. Aqui Jesus diz o seguinte: certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha, e vindo procurar fruto nela, não achou. O homem aqui certamente é o próprio Deus. Deus estava procurando frutos em sua vinha. Óbvio, a ilustração é clara, esses frutos são frutos de arrependimento, são frutos de pessoas que entendiam a mensagem do reino, que se arrependiam, que tinham os corações e os ouvidos sensíveis à palavra de Deus. A essa altura em que nós já estamos caminhando na reta final do ministério de Jesus, certamente Jesus tinha o direito de pensar e de procurar pessoas cujas vidas refletiam frutos de arrependimento como resultado de sua pregação. Mas infelizmente esse não era o caso muitas vezes. Jesus ilustra o fato de que Deus estava procurando por frutos de arrependimento. Jesus ilustra o fato de que Deus estava procurando por pessoas que estivessem com os ouvidos sensíveis à sua voz e que dessem ouvido à pregação de Jesus, mas não estava encontrando. Assim como o homem aqui não encontrou na sua vinha fruto, mesmo com o investimento, mesmo com o tempo. E é interessante que Jesus usa um intervalo de tempo que é óbvio, sem dúvida era um intervalo razoável para que uma vinha produzisse, mas que de certa forma coincide também com a extensão do próprio ministério de Jesus. Verso 7 diz isso: pelo que disse ao viticultor: há 3 anos venho procurar fruto nesta figueira e não acho. Veja que o viticultor aqui, que o homem, dono da vinha, é um homem paciente.
há 3 anos ele estava esperando, há 3 anos ele tinha plantado, tinha mandado o viticultor zelar por aquela vinha, estava sem dúvida cuidando e esperando que o fruto viesse. Mas ele constata diante do seu servo: há 3 anos venho procurar e não acho, não encontro. Talvez a imagem aqui fosse muito clara, e esses 3 anos sejam justamente os 3 anos, o tempo em que Jesus estivesse ali pregando, e muitos judeus, especialmente dos líderes dos judeus, como nós veremos no nosso próximo trecho, a partir do verso 10, muitos ainda não criam em Jesus. Muitos estavam com os ouvidos tapados, com os corações fechados para a mensagem que Jesus estava pregando. Que tristeza, que tragédia, pois Deus estava esperando que essas pessoas produzissem fruto, e fruto digno de arrependimento. Mas inutilmente o Senhor estava buscando, porque não estava encontrando. O homem então dá a ordem: podes cortá-la. Para que está ela ainda ocupando inutilmente a terra? O homem perdeu totalmente a paciência, já tinha esperado o suficiente, dá a ordem então para que seja cortada. Mas de uma forma muito interessante, veja o verso 8. O servo, o viticultor, diz: Senhor, deixa ainda este ano, até que eu escave ao redor dela e lhe ponha estrume. Esse era um costume daquele tempo, é uma prática do cultivo de várias plantas. Quando há um problema e a planta se acha estéril, o que ele faz? Ele iria escavar ao redor a terra e colocar estrume, ou seja, colocar adubo. Ele iria então fazer com que aquela planta tivesse a oportunidade ainda de dar fruto. Ele iria cuidar, certamente iria podar para que ela pudesse dar fruto, e ainda iria cuidar para que fosse possível que ela desse algum resultado, algum fruto. Muitas vezes é assim que o próprio Deus age, e Deus certamente agiu assim com Israel e também com toda a humanidade. Paulo, em Romanos capítulo 1, fala da paciência de Deus ao permitir que através de Cristo a mensagem da graça chegasse mesmo com os pecados da humanidade. Israel recebeu tantas oportunidades, tantas chances, tantas vezes a paciência do Senhor foi grande, querendo que o povo se voltasse para Ele, e o povo com o coração duro continuava a desobedecer. Aqui certamente, numa menção direta aqui a Israel, numa alusão ao povo de Israel, Jesus ainda estava dizendo que Deus estava aguardando com paciência. Haveria mais um pouco de tempo, haveria mais uma oportunidade. Certamente a referência histórica aqui é a destruição de Jerusalém, que ocorreu no ano 70, ocorrida então praticamente uma geração depois da morte de Jesus. Deus ainda esperou uma geração, cerca de 40 anos, para que o juízo viesse sobre Israel, para que o juízo viesse sobre Jerusalém. Talvez você que está me ouvindo nessa hora, ouvindo esse programa, talvez Deus ainda esteja segurando também a sua mão e dando a você mais uma oportunidade, mais uma chance de se arrepender, mais uma chance de buscá-lo. Mais uma vez você ouve a mensagem do Evangelho, ouve falar de Jesus, do seu amor, da sua morte na cruz, daquilo que Ele veio fazer para te oferecer vida. E você tem rejeitado, mas Deus tem esperado pacientemente que você volte o seu coração para Ele, que você caia em si, que você ouça a voz de Deus e aceite o presente de amor que Ele tem para te oferecer, que é a vida eterna em Jesus. Quem sabe você que está me ouvindo
está justamente agora percebendo que Deus está te esperando, que com paciência Deus ainda está permitindo que você tenha oportunidade de ouvir a sua voz, de pensar na sua vida, de se arrepender dos seus pecados e de confiar em Jesus. Assim como aquele viticultor disse para o seu senhor: espera, deixa ainda esse ano, até que eu escave ao redor dela e lhe ponha estrume. Quem sabe você ainda está tendo a oportunidade para se voltar para Deus. Mas veja o alerta do verso 9. Se vier a dar fruto, o viticultor disse: bem está, se não, mandarás cortá-la. Houve um tempo em que Deus disse basta, e Israel foi dizimada, foi destruída pelo imperador Vespasiano e seu general Tito, no ano 70 depois de Cristo. O templo foi destruído, a cidade foi completamente destruída. O juízo de Deus chegou. Um dia, Jesus receberá a ordem do Pai. Deus vai dizer basta, e Ele voltará. Quando Ele voltar, você estará preparado? Será que hoje você está endurecendo o seu coração? A palavra de Deus diz: quando ouvires a sua voz, não endureça o seu coração. Quem sabe Deus esteja dando para você mais uma oportunidade, e cabe a você tomar a decisão e aceitar o convite de amor do Senhor para ter vida abundante em Jesus. Chegamos ao final de mais um estudo, de mais um trecho do Evangelho de Lucas. Continuaremos o nosso estudo no nosso próximo encontro. Até lá, que Deus abençoe a sua vida. Acesse agora nossa plataforma e baixe os podcasts www.rede316.com.br. A Bíblia lida e explicada com Alain Amorim.